Vamos meditar na palavra do Senhor. E para isso, vamos abrir nossas Bíblias em Mateus capítulo 4. Mateus capítulo 4, de 1 a 11. Como eu estava dizendo hoje pela manhã, a gente sempre, quando lê um texto ou o pregador prega um texto, a gente sempre pensa, quase sempre, em algo diferente que poderia surgir daquele texto. Mas nenhuma palavra, ela é exaustiva, Nós não conseguimos pegar um texto, esmiuçar a ponto de tirar o total aprendizado daquele texto. Até porque a palavra do Senhor, a própria Bíblia nos diz que a Bíblia, ela é viva e eficaz, mais penetrante do que espada alguma de dois gumes, Então, por mais que a gente queira falar, eu vou tirar todo o ensino aqui, num determinado momento, um pregador, até um estudioso, se for um estudo, ainda vai achar algo que ele não havia percebido. Às vezes muitas vezes, até uma vírgula pode fazer a diferença, Então não é o nosso objetivo, eu creio que de nenhum pregador, explicar todo o sentido, todo o significado exaustivo do texto. E às vezes nós lemos um texto como esse, que é muito conhecido, E pensamos já em muita coisa. Mas o que o Senhor nos mostrou para essa meditação hoje, dentro desse texto, é aprendendo a dizer não. Esse é o nosso tema. E vamos tentar, pelo Espírito Santo, trabalhar dentro desse tema. A tentação de Jesus. Mateus 4, verso 1 até o 11. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse-lhe: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei, se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e o serviram. Pai, em nome de Jesus, aplica, Senhor, esta palavra ao meu e ao nosso coração aqui, como povo do Senhor, como igreja do Senhor, porque nós precisamos receber, Pai, pela palavra, a Tua presença, o Teu toque, a Tua transformação, o Teu avivamento, Pai, porque nós cremos que todo o avivamento, todo o tornar vivo vem do Senhor lá do alto céu. Então toque-nos, Senhor, pela palavra e nos ensine em nome de Jesus. E quem crê diga amém. Glória a Deus. Aprendendo a dizer não. Jesus aqui, apenas para nós nos situarmos dentro desse texto, o contexto aqui, Jesus estava prestes a iniciar seu ministério. Ele teve um ministério curto, 3 anos e meio. O tempo de Jesus era rápido, era urgente. Jesus precisava ter um ministério fulminante. Ele precisava estar muito bem preparado, porque o tempo dele era curto. Então Jesus, antes de iniciar o seu ministério, ele foi se consagrar em entrega e oração no deserto, lá para buscar um particular com Deus, buscando ter um momento a sós com Deus, o Pai,
E nesse momento nós entendemos, e até comentamos isto a semana passada, a natureza de Jesus, 100% homem, 100% Deus. E nesse momento Jesus estava ali como a sua natureza 100% homem. Ele estava ali naquele momento se entregando diante do Senhor, diante do seu Pai. Mas ali naquela prova de oração, de busca, de consagração, e diz a palavra, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, gente, que prova, que sacrifício. E nós falamos muito, e lógico, é o principal, a morte de Cristo, o sacrifício de morte de Jesus, a entrega na cruz. Mas pensa nesse sacrifício, 40 dias e 40 noites, porque tinha um ministério para começar, porque tinha uma obra para realizar. O quão sério Jesus levava a missão que o seu Pai lhe dera. E aí já vem para nós talvez uma indagação nesta noite. O quão sério nós levamos aquilo que o Senhor tem entregue em nossas mãos. Será que nós consagramos? E a nossa consagração pode até não ser de 40 dias, mas será que ela acontece? Será que nós fazemos isso no nosso dia a dia? Buscando ter aquele momento a sós com Deus. Quando aquele momento chega ao seu final, diz aqui a palavra, após aquele momento ele foi tentado por Satanás, pelo diabo. Qual era o objetivo de Satanás aqui nesse relato? Diz aqui a palavra, verso 2, e tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome, e chegando-se a ele o tentador, aí começou uma sequência de ofertas. Qual era o objetivo de Satanás em fazer estas ofertas? Obviamente tirar Jesus da sua missão de ser o Salvador, de ser o Cristo. Obviamente tirar Jesus da sua tarefa de salvar a humanidade, de dar a sua vida por você e por mim. Satanás sabia que se Jesus se fortalecesse ali e saísse para realizar o seu trabalho, pregar, curar, mas acima de tudo, lá no final, entregar sua vida, ir até a morte de cruz, Satanás sabia que ali estaria a salvação, o escape de Deus para toda a humanidade, em todos os tempos, na face da terra. E chegou até nós, porque Jesus venceu, e já louvamos a Deus, declarando isso, né? Exaltamos a Deus pela sua entrega. E nesse relato, por 3 vezes Jesus disse não a Satanás. Quando Satanás chega e oferece, Jesus diz não. E novamente não. E novamente não. E eu creio que nós aprendemos algumas lições aqui. Aprendemos ou podemos aprender a dizer não através das lições que Jesus nos ensina hoje. E a primeira lição que nós aprendemos aqui, nos versos 3 e 4, eu vou ler novamente. E chegando-se a ele, o tentador disse: se tu és o Filho de Deus, manda que essas pedras se tornem pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, em primeiro lugar, diga não às fraquezas, porque naquele momento Jesus estava fraco, e estamos pensando aqui em um homem 40 dias e 40 noites sem comer, jejuando. Jesus estava fraco. A Bíblia diz aqui no verso 2 que ele teve fome, e a palavra aqui é: diga não às fraquezas. Trata-se aqui, amados, da vulnerabilidade de uma pessoa. Trata-se aqui do ponto fraco de uma pessoa. Jesus naquele momento ele estava fraco, ele estava vulnerável. Diz aqui no verso 2, teve fome, fraqueza física. Ele estava propenso a comer, a saciar a sua fome. Lógico, aprenda uma coisa importante, amados: o inimigo jamais vai perder tempo te atacando onde você é forte. Jamais. Ele não vai nem tentar na maioria das vezes. E ali ele olha para Jesus, depois de 40 dias jejuando, ele olha para Jesus e vai direto no ponto fraco de Jesus. Ele vai direto no ponto fraco de Jesus.
e ele diz para Jesus: se tu és o Filho de Deus. Ele já vem com a dúvida, né? Em todos os pontos aqui, nas 3 oportunidades aqui que Satanás oferece a Jesus, ele já coloca a dúvida. E nesse primeiro ponto ele diz: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se tornem pães. Jesus estava com fome, era poderoso, a parte de Deus estava ali presente, e Satanás sabia disso. Ele poderia dizer para essa caixa: transforme-se aqui num croissant. Naquela época não tinha isso, mas o poder de Deus era suficiente para saber, né? Transformar, né? Tinha melhor do que isso, né? Teve o maná, que era manjar ali, né? Dos céus. Então naquele momento Satanás vai no ponto fraco, na vulnerabilidade de Jesus, porque ele não ia perder tempo para tentar Jesus na fraqueza, né? Mas naquele momento ele via o ponto fraco de Jesus, e ele foi direto no ponto. A palavra diz, amados, em 1 Pedro 5:8: vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. O inimigo, sagaz e astuto. Nessa situação de Jesus, ele foi direto ao ponto, que ele viu a vulnerabilidade de Jesus. Naquele momento Jesus estava debilitado fisicamente, e ele, na sua astúcia, pensou: eu vou ali, porque ele não vai resistir. A fome é muito grande. Qual é o teu ponto fraco? Qual tem sido a sua fraqueza? Qual tem sido a área da sua vida que você sabe que é vulnerável? Qual? Eu não tenho como nomear aqui, e não quero ter a pretensão de fazer isso, mas talvez, citando algumas áreas, né? Talvez a sua fraqueza e a sua vulnerabilidade esteja na área sexual. Nós temos muita oferta disso atualmente. Muita pornografia, muito vídeo de pornografia fácil, muito acesso fácil a imagens. Está na mão, todo momento. E eu não estou dizendo isso para adolescente não, viu gente? Nem para menino só, mas para menina também. E não só para adolescente, menino ou menina, mas talvez para homens casados, que chega a ser nojento às vezes, deixar a sua esposa na cama e buscar esses artifícios, porque você tem uma fraqueza nessa área, e o diabo está, como diríamos, fazendo a festa. Tem muitos modismos hoje nessa área sexual, turminha de escola, influências. E aí eu digo principalmente aos jovens: toma cuidado, toma muito cuidado, porque esse não é o caminho de Deus para a tua vida. Talvez dentro dessa área sexual ainda, o sexo antes do casamento, ou até a infidelidade fora, o sexo fora do casamento. Mas será que tem pessoas na igreja que faz essas coisas? Eu não sei, irmãos. É melhor que não tenha, porque isso não é de Deus. A Bíblia diz lá em 1 Coríntios 7, cada um tenha a sua própria mulher, e cada mulher tem o seu próprio marido. A Bíblia diz lá em Gênesis 2:24: portanto deixará o homem seu pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão ambos uma só carne. Então o certo de Deus quanto ao sexo é o casamento. Tem até uma frase que diz: Deus criou o sexo seguro e o chamou de casamento. Não é o preservativo, não é a pílula do dia seguinte, não é nenhum desses métodos aí que até agora, nessa época, daqui uns dias a gente vai ver na televisão, meio que estimulando a juventude, né? Carnaval tem para muitos tem um conceito: tudo pode porque é carnaval. Esse conceito é diabólico. Isso aí vai direto no ponto fraco, e principalmente dos jovens, porque os hormônios estão lá em cima. É uma fase. E aí algum pai ainda pergunta assim: ô mãe, mas como que o meu filho vai conseguir extravasar os seus hormônios, a sua carga de hormonal? Ou até algum jovem pergunta isso: como? Deus já deu Deus já deu a saída, né? E existe. Não é casar precipitadamente, não é fazer sexo antes do casamento, não é pornografia, não é masturbação, não é isso. Há o escape durante o sono. Você sabe disso. Se você não sabe, procure, que você vai achar. E sem ferir nenhuma regra da natureza de Deus para o ser humano. Talvez o ponto fraco de alguém ou de alguns seja o comodismo. O comodismo me faz lembrar da preguiça, né?
E lá em Provérbios 6, capítulo 6, no verso 6 diz: vai ter com a formiga, ó preguiçoso, que estoca o alimento, né? A formiga, ela é trabalhadora, ela é paciente. Ela pega aquela folhinha, põe nas costas, carrega, vai para o formigueiro, espera aquela folhinha virar um fungo, porque o que alimenta ela não é a folhinha verde, ela não gosta daquilo, mas ela gosta do fungo, que a folhinha verde, ela é úmida, vai para dentro do formigueiro, e lá é seco, e aquele choque de ambiente faz com que aquela folhinha crie fungos, e aquele fungo é que alimenta a formiga, olha. E ela faz isso dioturnamente, para ali ter o alimento. E tem muita gente que espera o alimento cair do céu, né? Vamos falar isso aí depois, mas comodismo, na vida em geral, preguiça mata, gente. Pior coisa que existe. Uma vez eu fiz uma viagem, não posso nem falar muita coisa aqui, mas é família e não tem ninguém aqui, mas a gente fez uma viagem, foi para casa de uma certa... Faz tempo isso, já vou falar assim logo para não pensar que é alguma coisa que eu falei recente aí. E aí a gente tinha marcado, a pessoa estava esperando, era uma passada e tal, mas era, acho que ia dormir e tal. E a gente chegou lá, que situação, não varreram a casa. Ali no cantinho estava cheio de teia de aranha, de comida lá no canto da cozinha. A cama no quarto deu até... Meu Deus... Se essa pessoa nos recebe assim, avisando, marcando data, é horrível isso, gente. Mulher preguiçosa, eu vou te falar, viu, que não cuida da casa, não justifica o marido ser infiel, não justifica o marido ter briga todo dia. Precisa tratar, né? Tem coisas que a gente fala assim: oh Deus, vem para a casa do Senhor, joga uma água no cabelo, penteia, amarra e vem para a igreja. E quer reprepé, quer glória a Deus, quer avivamento, quer tudo. Vai cuidar da tua casa lá, que está uma sujeira, pelo amor de Deus. Você vai fazer na igreja? Vida cristã não é máscara para encobrir os nossos erros, não, gente. Me deixa ser sincero, por favor. A Bíblia fala lá em Provérbios 31 da mulher virtuosa, coisa linda aquilo. Quem ouve esses pastores falando da família? Outro dia eu estava ouvindo José Gonçalves falando sobre isso, né? Na televisão, ele estava fazendo uma mensagem lá e pregando, acho que era um sábado, sobre a mulher, né? Essas características. Ele citava muito Provérbios 31, que é a mulher virtuosa, que é zelosa, que cuida. Fé não é comodismo, gente. Às vezes na igreja, né? Todo mundo quer ser líder na igreja, todo mundo gostaria de estar aqui cantando, todo mundo quer o bônus, mas ninguém quer o ônus da causa. Todo mundo quer o bônus. Eu quero ganhar bem. Quando eu crescer, eu quero ser que nem o fulano de tal, né? Você viu? Formou, tá ganhando bem, tá não sei o quê. Então vai estudar, meu filho. Vai fazer a faculdade, né? Vai estudar o ensino médio. Vai pagar o preço. Vai correr atrás. Vai acordar de manhã. Ah, eu queria meu filho, um super filho abençoado. Então invista na vida dele. Renuncia. Você quer o seu filho, uma pessoa lá, mas você não investe na vida dele, o que ele vai ser nessa vida? Comodismo. E na igreja não é diferente. Eu quero louvar aqui, quero participar de um grupo. Eu quero participar de um grupo aí. Vai criar um grupo de dança na igreja. E eu quero participar. Mas tem ensaio, viu? Toda semana. Eu quero participar do culto. Mas tem ensaio, tem preparação, é ministério, tem entrega, tem renúncia, tem vida. Eu quero ser um líder, tem reunião de liderança, né? Não é fácil, não. Nós temos 32 líderes na igreja. Sexta-feira nós tivemos reunião de liderança, nós tínhamos 20. 12 pessoas não estavam, alguns justificaram, outros não. Mas eu amo trabalhar com pessoas. Tem gente que fala assim, né? Eu amo trabalhar com pessoas. Mas tem que pagar o preço, gente. Se você se acomodar, Deus não vai descer do céu para fazer o que você tem que fazer, não. Não vai mesmo. Ai, acho tão lindo. Domingo que vem tem a participação dos jovens no culto. Que bonito, né? Vem aquela equipe aqui. Nossa, nunca vi aquelas irmãs, já estão louvando aí. O líder, violão, guitarra, não sei o quê, né? Acho bonito esse trabalho com jovens. Quando que você pegou seu carro, saiu da garagem e trouxe seus filhos aqui para vir num culto jovem, como teve ontem? Quando que você incentivou seu filho
ou você mesmo veio junto, ou quando é jovem, você que é jovem, vem e participa. É bonito, mas isso é uma família, é um trabalho de todos. Semana passada tivemos treinamento de professores aqui, 8 horas da manhã. Todo mundo com sono, abrindo a boca, um domingão, né? Mas estava aí um grupo de irmãos, muitos faltaram, né? Mas vai numa igreja, acha bonito o trabalho com as crianças, né? Mas o quanto você, professor, tem investido? Ou quanto você acha bonito que o seu filho aprenda, mas quanto você que tem dom para isso, pensou em trabalhar na casa do Senhor? Porque você se acomoda na sua vida pessoal, às vezes até egoísta. Nós precisamos acordar para servirmos ao Senhor, gente. Deus não vai salvar a cidade de Itapevi se você mal a cada 15 dias vem num culto de domingo à noite e já acha que fez muito, e ainda critica ainda. Nossa, aquele irmão lá tocou aquela guitarra lá assim, assado, não sei o que. Pastor, para de falar. Talvez seja o orgulho que não deixa você perdoar. Talvez seja o seu ponto fraco. De Jesus era a fome do pão, e o diabo foi direto no ponto. Talvez o seu seja a área sexual, comodismo ou orgulho. O orgulho que não deixa você perdoar o seu próximo, que não fala com o seu próximo. Pode isso, gente? Pai que não fala com o filho dentro de casa e vem para a igreja com a Bíblia debaixo do braço e de gravata ainda, todo bonitão. Irmão, paz do Senhor, irmão. E chega em casa, vira um bicho. Se a mulher perguntar alguma coisa, eu já não te falei. O filho quer que leve um dia de chuva lá no ponto. Vai me acordar, não sei o quê. Na minha época não tinha carro, todo mundo andava a pé. Mas vem para a igreja, gravata. Tem pessoas que estão dentro de casa ignorando o seu irmão, a sua irmã, a sua mãe, o seu pai, a sua esposa. Tem pessoas dentro de casa que não falam um com o outro, gente. Nossa, que feio. Será que existe isso mesmo? Pessoas que não falam com o outro dentro da igreja, ou dentro da própria casa. Marido, mulher, 2 filhos, 3 filhos, não sei. E o marido às vezes dá como se diz, né? Aí dá um gelo na mulher porque ela virou pro canto lá à noite, e dá um gelo de 1 semana na mulher, ou vice-versa, né? Aí vem para a igreja. Te louvarei. Sabe o que você devia fazer? Larga tudo e vai lá se reconciliar com seu irmão. E não sou eu que digo não, é a palavra de Deus. Mateus capítulo 5, portanto, verso 23, portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar, que pode ser oferta dízimo, oferta dinheiro mesmo, pode ser a tua oferta em louvor, pode ser a tua oferta em servir, pode ser a tua oferta de ficar na porta, de ministrar uma aula, pode ser a tua oferta de estar presente no culto, simplesmente. Se vier trazer a tua oferta ao altar, e aí te lembrares que teu irmão tem alguma coisa contra ti, ou vice-versa, deixa ali diante do altar a tua oferta, de ladinho, e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão, e depois vem e apresenta a tua oferta, porque Deus não vai receber. Você está perdendo o seu tempo, porque, irmãos, Deus, Ele está aqui, está lá na tua casa, na tua vizinhança, no teu trabalho, na escola, onde for. Não, Deus não recebe. Ou nós somos servos de Deus ou não somos. Vamos parar de trocar 6 por meia dúzia. Chega disso. O mundo está aí se afundando, corrupção, perdição, violência, mortes, greves lá no que não deveria aos olhos das autoridades ter, e as pessoas morrendo assustadas, presas 6, 7 dias dentro de casa, não pode sair à rua, e nós aqui brincando de vir à igreja e achar que aqui é o nosso esconderijo dos nossos pecados. Aqui não é esconderijo de pecado não, gente. Isso aqui é lugar de confissão de pecados. Isso aqui é lugar de nos prostrarmos de corpo e alma e sairmos daqui e entendermos: eu estou errado, eu vou lá e vou me acertar. Se você persistir nisso, você está errando, e Deus não recebe a tua oferta, a tua própria vida. Tem aqueles que, por causa do orgulho, e aí eu diria, até chamaria, entre aspas, orgulho espiritual, ou orgulho das coisas espirituais. Só a igreja que eu sirvo é que acerta. Quando é que na Bíblia Jesus falou uma coisa dessa?
Só a igreja que eu vou, só o meu pastor, só o meu grupo, só o que eu faço na igreja que é bom. Tem pessoas que só vêm à igreja quando o seu grupo se apresenta, ou só valoriza quando o seu grupo se apresenta e ainda chama meu ministério. Meu ministério. Para de se enganar, rapaz. E quando o outro se apresenta, simplesmente não aparece, não vem, e quando vem, critica. Isso às vezes não só em eventos, irmãos, mas também nos cultos normais. Só a sua igreja é boa. Para de orgulho. Saiba que é exatamente isso muitas vezes que o diabo está usando contra você, contra a igreja, contra a sua casa, porque você está vivendo um orgulho, entre aspas, espiritual, das coisas espirituais, ou um orgulho lá familiar, que não perdoa, que não se relaciona e vem se esconder. Igreja não é lugar para se esconder não, gente. É lugar de confissão, de busca, de abrir o coração. Venha predisposto a abrir o seu coração e deixa Deus trabalhar na tua vida, e não você querer falar o que Deus tem que fazer na tua vida. E dentro dessas fraquezas poderíamos citar aí N outras. Talvez a inveja, talvez a maledicência, talvez o isolamento, e assim muitas outras coisas que a Bíblia, se você procura no Google lá onde que está escrito isso na Bíblia. Se você não tem um aplicativo da Bíblia, procura no teu aplicativo que geralmente tem busca, procura lá a palavra-chave, você vai encontrar onde na Bíblia está falando, por exemplo, sobre a inveja, e vai aparecer lá. A Bíblia diz em Efésios 5, vou ler apenas esse texto aqui, que não tem como ler sobre todas as fraquezas possíveis da nossa vida, mas a Bíblia diz 5:3: mas a prostituição, toda impureza, avareza, nem ainda se nomeia entre vós como convém aos santos, nem palavras torpes ou que não tem proveito, que não convém, porque bem sabeis que nenhum fornicador, que é aquele que quer praticar o sexo antes do casamento, ou impuro, ou avarento, ou idólatra, tem herança no reino de Deus. E aí por diante, vai citando 4 e 5 de Efésios, e lá ainda em Apocalipse 21:8, também a palavra fala sobre uma porção de coisas lá, tentando juntar aqui, né? Porque na verdade, como eu disse, são muitas fraquezas. E 21:8 de Apocalipse diz: mas quanto aos tímidos espirituais, aos incrédulos, pessoas estão lá ouvindo e aos abomináveis, aos homicidas, aos fornicadores, aos feiticeiros, aos idólatras, todos mentirosos, sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, que é a segunda morte. Deus não tem prazer e nem tem impacto com o pecado. No momento da sua fraqueza, Jesus disse não, pela palavra de Deus. Lá no verso 4 do texto de Mateus que nós lemos, Jesus disse não, eu não quero que essas pedras se transformem em pães, ou eu não vou transformá-las em pães, porque eu estou na minha fraqueza, e você está aí querendo me levar a isso. Não, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas toda a palavra que sai da boca de Deus. Vai tentar outra freguesia, porque eu estou me fortalecendo nessa parte que eu sei e assumo que sou fraco. Eu estou me fortalecendo para me tornar forte no Senhor, pela palavra do Senhor. Quanto você tem se esforçado para se tornar forte onde você percebe que é fraco? Faz um voto a Deus nesse sentido. Senhor, eu sei, naquela palavra que foi pregada, que está sendo pregada, eu sei que eu sou fraco em tal ponto. Talvez nenhum desses que a gente citou, talvez coisas que a gente nem imagina. Talvez você nunca parou para pensar isso, mas você é fraco naquele ponto. Coloca diante de Deus em oração, faz um propósito de oração para que o Senhor te fortaleça e mude algumas atitudes. Mude. Continuando, irmãos, segundo lugar aqui dessa meditação, os versos 5 a 7, a segunda tentação do diabo ali. E disse-lhe: se tu és o filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito:
Aos seus anjos dará ordem a teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Jesus disse: também está escrito: não tentarás ao Senhor teu Deus. 5-7. E o que eu tiro de lição nessa tentação que Satanás lança aqui, quando leva Jesus lá naquele alto do templo, né? Transportou lá para Jerusalém, lá no alto do templo, e ali, de uma maneira que nós não conseguimos imaginar, né? De uma maneira que ele conseguiu mostrar ali os reinos do mundo, conseguiu mostrar ali: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui para baixo. Isso, aos seus anjos dará ordem a teu respeito, tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropece em alguma pedra. Quer dizer, mostra que você é o Filho de Deus, se atira daqui, que você não vai morrer, porque os anjos vão vir e vai te salvar. Então a lição que eu tiro nesses 3 versos aí: diga não à insanidade da fé, porque tem muito crente insano. Insanidade, irmãos, é a loucura, a imprudência. Lança-te daqui para baixo, uma loucura. E a palavra diz em Mateus 10,16: sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então vai lá, receba aí. Você não pode ser um cristão insano. Eu vou comprar e Deus proverá. Fazer aquele carnezão lá: gostei, eu sou servo de Deus, e aquela cama lá é box, é não sei o que, e tarará, é baú, tem tudo lá, cabeceira, completona. Aquelas da televisão que fala 600, que lá não, eu quero a de 5 mil reais, sei lá se tem. Deve ter, né? Deus proverá. Ei, glória a Deus. Deus proverá. Insanidade. A vida não é assim não, irmãos. Sanidade da fé. Ser crente não é ser insano, não é ser imprudente, não. Não que você vai, compra, não compra, e fica, e não acredita no poder de Deus. Não é isso. Não vai para extremos não, porque extremos normalmente não são bons. Todo extremo é complicado. Mas muitas vezes os servos de Deus estão assim: comprar, gastar fora da sua realidade, do seu orçamento, e simplesmente dizer: Deus proverá. Nós pregamos aqui sobre a fé o ano passado, e uma das 2 frases aí que tocou muito a mim, eu creio que aos irmãos também: fé não é crer em algo que você sabe que não é verdade. Vou repetir: fé não é crer em algo que você sabe que não é verdade. Isso é tolice, isso é imprudência, isso é insanidade. Você sabe que aquilo é falso, aquilo não é de Deus, aquilo não é bom, aquilo não é a hora, e você vai lá e faz. Isso não é fé, isso é insanidade, é loucura, é imprudência. Também outra frase que nos chamou a atenção na época, pregando sobre a fé: a fé não é um pulo no escuro. Fecha o olho, todo mundo aconselha. A Bíblia diz: na multidão de provérbios, na multidão de conselheiros há segurança. Então não é porque você é um crente e sua família não é, que você vai lá e compra o carro zero lá, além do seu orçamento, além da sua possibilidade, põe Deus no meio, faz um pacote de insanidade, de loucura, e aí você dá mau testemunho, fica devendo, seu nome é protestado, o carro é apreendido na porta da busca e apreensão, e aí você fica lá. Fé não é um pulo no escuro. Isso é insanidade. A fé é um pulo na claridade, pelo entendimento da palavra de Deus, e não na escuridão. Diga não à insanidade, à imprudência. Imagina o diabo colocando Jesus lá no alto daquele templo. Eu não sei, poderia até ter pesquisado, não fiz. Quantos metros de altura tinha que ir lá? Vamos pensar no mínimo aí, uns 15 metros ou mais, né? Uns 20 metros de altura. Imagina uns 20 metros. E aí o diabo coloca lá Jesus e fala: pula, seus anjos vão vir te salvar. Jesus: meu amigo,
Não sou louco, não. É isso que o diabo faz. Ele vem para nos testar na insanidade, querendo que você faça o que você não pode, e você justificando ainda isso com o nome de Deus, e fala em vão ainda. Diga não à insanidade, diga não à imprudência. Não é que você não vai ter fé, amados. Precisamos da fé, mas não é de qualquer jeito, não. Amém, gente? Em terceiro lugar aqui, os versos de 8 a 10, vamos ler. Novamente o transportou o diabo a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reis do mundo e a glória deles. E disse-lhes: tudo isso te darei se prostrado me adorares. Agora sim tem a adoração, né? O verso 10. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. É a terceira lição. Diga não à ostentação. Envolve até o carnê também aí, né? Mas deixa o carnê para trás, que a gente já falou dele. Diga não à ostentação. O que é ostentar? Ação de mostrar ou exibir com alarde, pompa, alimentar o ego, o self, né? A foto lá do self, não tem nada a ver, né? Mas tem também, né? Primeiro a minha cara, né? Primeiro eu e os outros para trás, né? Primeiro eu. Alimentar o ego. Pode tirar selfie, não é pecado não, gente. Você vai sair daqui, esse pastor hoje tá pegando no pé. Não tem nada a ver com a foto não, tá? Mas é que a palavra selfie é eu, né, no inglês. E o ego tem a ver com isso. E o self no inglês ele tem um significado muito mais abrangente, né? Porque quando a gente fala eu, é eu mesmo, de estar presente. Quando a gente fala self, que é eu também no inglês, tem a ver com a personalidade psicológica da pessoa. Então é muito mais abrangente. Mas aí para o português nós temos o ego. Aí tem a questão da ostentação. Para mim, por mim, eu posso, eu quero, eu faço, eu, e eu preciso aparecer, porque se eu não aparecer, alguma coisa vai ficar faltando. Vai se tratar, rapaz, está doente. Alguém diz assim: pendura uma melancia no pescoço, né? Falava antigamente, não sei se ainda fala isso. Jesus, em cada uma dessas três situações, submeteu-se à autoridade da palavra de Deus, ao invés de submeter-se aos seus desejos e ao seu ego. Muito tentador, muito tentador. Todos os reinos do mundo, olha aí, o transportou um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. Tudo isso te darei se prostrar diante de mim. Já imaginou o capetão lá? Me lembrou aquele filme, né? O Advogado do Diabo, né? Já assistiu? O cara ia ter tudo, né? Só que ele tinha que servir ao dito cujo. É inspirado nisso aqui, pode ter certeza. Totalmente. E aí Jesus olha para Satanás, olha para os reinos, olha para si, e ele não resolve nada. Sabe quando que ele resolve? Quando ele olhou para mim e para você 2000 anos depois e viu: Samuel vai precisar de mim. E eu não posso fazer isso. Eu estou com fome, eu estou fraco, eu estou aqui numa prova cruel. Isso como homem, né? Ele pensando, porque pensa, gente. Se você pensa, Jesus pensou também. E aí, como Deus, ao mesmo tempo, ele visualizou tudo que ele ia sofrer. E aí, ao invés de tudo isso, glória, reinos, honra, pompa, etc, etc. Ele falou: não, eu não vou fazer isso por causa de Samuel. Euzinho aqui, ó. Esse simples servo aqui, pequeno, falho e imperfeito. Jesus não aceitou aquela proposta, não se submeteu, porque me amou. Ele me amou.
Ele amou o mundo de tal maneira, e Ele se deu como Deus, como Jesus. Ele suportou, Ele não olhou para a ostentação. Tem muitas pessoas hoje que não conseguem dizer não à ostentação. Poder, o status, a uma liderança de destaque, a riqueza financeira. Tem muitas pessoas que não conseguem resistir à ostentação da aparência de crente perfeito, como nós já ilustramos aqui, aparência de pai perfeito. Olha, lá na igreja você não se atreva, na casa da avó, na casa da sua avó, não se atreva a falar que eu faço isso ou aquilo dentro de casa, etc, etc, etc. Então a ostentação do pai perfeito, da família perfeita, do crente perfeito, isso aí causa nojo para Deus. Deus não está nem aí com isso. Deus está, desculpa a expressão, Deus está vomitando essas coisas da sua presença. Não dá a mínima, porque a palavra diz aí, no 1 Samuel 16, no verso 7, porque o Senhor não vê como vê o homem, porque o homem olha o exterior, a aparência, porém o Senhor olha para o coração. Ostentação não significa nada para Deus. Deus olha o coração. Diga não à ostentação. Às vezes isso precisa de tratamento, que às vezes isso pode ser algum transtorno psicológico. A pessoa tem uma sede de poder, de status, de ornamentos mesmo, de riqueza, ou de aparecer como